Olá, meus irmãos, hoje é dia 12 de junho, estamos aí na 10ª semana do Tempo Comum. Com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Entregamos nossas vidas ao Senhor e com confiança pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. A liturgia da igreja traz para nós hoje o Evangelho de São Mateus, lá do capítulo 5 até o 20 e o versículo 26. É um trecho do Sermão da Montanha. A meditação que nós vamos fazer hoje desse evangelho, Jesus vai começar dizendo para os discípulos que se a justiça deles não for maior do que dos escribas, fariseus e doutores da lei, não entrarão no reino do céu. Porque a justiça dos mestres da lei, dos fariseus, era uma justiça toda atrapalhada. Pois eles tinham um pensamento assim, que se eles cumprissem todos aqueles preceitos que era como se Deus tivesse obrigação com eles, não somente de perdoar os pecados, mas de fazer outras coisas a mais. E Jesus muitas vezes vai discutir com ele. Jesus vai ter discussões pesadas com os fariseus, doutores da lei. No Evangelho de São João, ele narra isso. Muitas vezes, porque São João, eu penso que ele foi o evangelista que mais participou, que mais ouviu essas discussões, que mais participou da vida de Jesus, mais ouviu essas discussões de Jesus com os fariseus, doutores da lei. Porque Jesus, ele falava muito sobre o endurecimento do coração. Eles viviam amarrados naquelas leis antigas e não se abria para a nova lei de Cristo. Ensinava então essas hipocrisias que havia neles. E o que Jesus condena? Jesus condena a ponto de dizer ao povo: siga o que eles ensinam, porque é a lei, mas não faça o que eles fazem. Jesus dizia isso porque o que eles faziam não era correto. E para nós também é preciso ter uma justiça de acordo com o Evangelho de Nosso Senhor, que é aquilo que a igreja nos ensina, a moral católica. Seguir basicamente os 10 mandamentos. No outro Evangelho, aquele jovem que pergunta para Jesus: como faço para entrar no reino do céu? E Jesus responde para ele que era observar os mandamentos, porque essa era a norma principal da justiça que Jesus nos fala. É o caminho de santidade que Jesus quer que a gente vive para poder entrar no reino do céu. E aqui a importância dos 10 mandamentos. Eles são tão importantes que a terceira parte do catecismo da igreja, que trata da moral católica, exatamente é o desdobramento dos 10 mandamentos e também de outras coisas. Aqui no Evangelho, Jesus continua dizendo: vós ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu em juízo. Quem dizer a seu irmão patífice será condenado pelo tribunal. Ou seja, Jesus não quer que a gente tenha raiva, ódio, desejo de vingança contra ninguém. É o que nós podemos resumir nessa palavra que Jesus está nos dizendo para nós aqui, hoje nesse evangelho. Porque se a gente carrega para o túmulo ódio de alguém, desejo de vingança, de não perdoar alguém, a gente pode perder o reino de Deus. Meus irmãos, é normal que nessa vida, onde entrou o pecado original, a gente possa ter desavença com alguém, uma discussão. Mas o que é necessário é que a gente se reconcilie, que em seguida a gente se reconcilia, pede perdão. Aqui nesse evangelho, Jesus vai nos dizer que quando estiver levando a tua oferta até o altar, lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti,
Deixa a tua oferta, reconcilia com teu irmão e depois volta para levar a tua oferta. Isso mostra como Deus dá, como Deus realmente Ele nos dá, mostra para nós como que isso é importante. Ele dá para nós entender como que isso é fundamental na nossa vida, o perdão, a reconciliação. Veja que é uma razão muito fácil de entender. Porque todos nós somos filhos do mesmo pai. Nós todos somos irmãos. Imagina, qual pai que gosta de ver um filho brigado um com o outro? Que não perdoa o outro? Ou que... A coisa que mais dói no coração de um pai, de uma mãe, é ver dois filhos brigarem e não se reconciliar, não se falar. É assim que sente o coração de Deus. Quando dois dos seus filhos aqui na terra brigam, não se fala, não se perdoa, não se reconcilia. Em muitos casos, isso parte até mesmo para agressão, até mesmo morte. Porque essa é a lógica de Deus. Ele é o pai de todos. E não podemos aceitar que um filho queira viver com ele numa boa se está brigado com o outro. Por isso o perdão é algo fundamental. É tão importante que Jesus ensinou a amar a Deus, seu inimigo. Jesus ensinou porque ele foi o primeiro a viver isso lá na cruz. Ele estava sendo crucificado e perdoando os seus algozes. E ainda mais, ele não só perdoa os seus inimigos, mas ele ainda procura justificar. Pai, eles não sabem o que está fazendo. Eles estão na ignorância, estão me crucificando, não sabem o que estão fazendo, porque eles não sabem quem eu sou. Quem eu sou de verdade. Se eles soubessem, eles não fariam isso. Porque muitas vezes as pessoas nos ofendem, não por maldade, mas porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, a verdade é essa. Quanto mais estiver disposto a perdoar, mais vamos ter a graça de Deus. Porque é impressionante. Quando a gente vê lá na história da igreja, os mártires, eles morriam rezando pelos seus inimigos. Morria rezando pelos seus inimigos, perdoando. É uma coisa impressionante que, é claro que humanamente você não vai conseguir fazer isso. Não vai. É somente pela graça de Deus. Porque a nossa natureza humana, ela foi enfraquecida pelo pecado original. Nossa natureza, ela quer vingança. Se uma pessoa faz algo contra a gente, nós queremos evitar. Nós queremos pagar com a mesma moeda. Mas aqui no Evangelho, Jesus mostra para nós que isso não é o caminho. Porque não é com fogo que se apaga o fogo. Não é com a gasolina que a gente apaga o fogo. A gente apaga somente com água. E essa água é o perdão, é a reconciliação. Quando Jesus vai dizer lá no outro evangelho, quando ele fala de oferecer ao outro lado da sua face. Quando o inimigo bater na sua face, oferece o outro lado também. Isso não quer dizer que a gente não pode se defender. Pode se defender, sim. Você pode se defender quando Jesus estava lá na casa de Caifás e bateram no seu rosto, no rosto de Jesus. Jesus perguntou: por que vocês estão me batendo? O que foi que eu fiz de errado? Se eu não fiz nada errado, por que me batem? Mas Jesus, ele não se vingou daquela pessoa que tinha batido nele. Não. Essa é a diferença. Porque se Jesus tivesse revidado, dando também um tapa na cara daquele agressor, certamente as coisas ficariam muito pior. Por isso que não podemos ter ódio nem sentimento de vingança. Não podemos fazer isso. Eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis de ser vivido na nossa fé católica, na nossa vida de cristão. Porque não é fácil viver isso. Mas realmente, quem conseguir viver isso será muito grande diante de Deus. É um ato heróico diante de Deus. E aqui no final do Evangelho, Jesus vai dizer: procura reconciliar com teu adversário.
O que Jesus está nos dizendo? Porque se você tem um adversário, procura reconciliar com ele, enquanto caminha contigo para o tribunal. Ou seja, enquanto caminha nessa vida. Porque senão o adversário te entregará ao juízo, o juízo oficial de justiça, e você será jogado na prisão. O que é essa prisão que Jesus nos diz? Será jogado na prisão. Jesus continua dizendo, em verdade vos digo, dali não sairá, enquanto não pagar o último centavo. Aqui nós vemos que o embasamento bíblico fala do purgatório. Aqui não está falando do inferno nem de uma prisão definitiva, porque ele fala que vai ficar na prisão até pagar o último centavo. Aqui é o embasamento do purgatório, porque aqueles pecados dos quais nós não livramos nessa vida, evidentemente, são pecados que não são mortais. São aqueles pecados veniais, que não rompem definitivamente com Deus, porque o pecado mortal, ele rompe definitivamente nós com Deus, mas os pecados veniais, não. A gente pode cumprir essa pena no purgatório. Mas é melhor reconciliar com o adversário enquanto caminha nessa vida. Ou seja, enquanto estamos aqui, devemos nos livrar dos nossos pecados. Pedir perdão a Deus, nos reconciliar com as pessoas e morrer na paz e na amizade com Deus. Pedimos, Senhor, que nos dê essa graça de abrir o nosso coração, de ser humilde, reconhecer que somos pecadores, que nós precisamos da misericórdia de Deus. Precisamos perdoar para sermos perdoados. Te convido a pegar a palavra. O Evangelho está em São Mateus 5, de 20 a 26. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino do céu. Vós ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu em juízo. Quem dizer a seu irmão: patife-se, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiver levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar. Vai primeiro reconciliar com teu irmão, só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairá, enquanto não pagar o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradeço pela sua companhia, um grande abraço a todos, que a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no teu coração. Um abençoado dia e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.